Vamos ler, meus irmãos, as Escrituras. Hoje nós vamos continuar a nossa série no sétimo mandamento. Diz assim a palavra do Senhor, Deuteronômio, capítulo 5, versículo 6. Diz a Escritura: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem um estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali como um forte braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias, para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, nós estamos nesta manhã com o desejo de conhecermos a sua vontade, Senhor, mais um pouco neste estudo, Senhor. Nos dá essa bênção. Vamos continuar estudando estes mandamentos maravilhosos, o sétimo especialmente. Que o Espírito Santo nos conduza em cada pensamento, em cada aplicação, Senhor, para que seja realmente da sua palavra e para a nossa edificação e santificação, pureza em Cristo Jesus. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e derrama sobre nós a sua bondade, para o seu louvor, para a sua honra, em nosso bem, em Cristo Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Irmãos, vocês têm no programa de culto a partezinha do Catecismo Maior que nós vamos estudar hoje, tá? Aí está no ponto 8, a aula da EBD, estudo do sétimo mandamento. Hoje é o estudo número 11. Nós vamos estudar, estamos começando, na verdade, o estudo do Catecismo Maior, pergunta 139, que diz assim: quais são os pecados proibidos no sétimo mandamento? Resposta: os pecados proibidos no sétimo mandamento, além da negligência dos deveres que ele exige, são adultério, fornicação, estupro, incesto, sodomia e toda a concupiscência antinatural. No estudo passado, nós falamos já do adultério e da fornicação. E, na verdade, eu queria ter falado no estudo passado todos esses pecados, mas não deu. Eu nem sei, eu vou tentar aqui para a gente falar do que faltou, irmãos. Mas é muito interessante nós irmos entendendo cada um desses pecados. Hoje, então, eu quero falar com vocês sobre a questão do estupro, incesto, sodomia e a concupiscência antinatural. Mas nós estamos agora na segunda pergunta do Catecismo sobre este mandamento. A primeira pergunta, como o Catecismo Maior sempre faz assim, ele apresenta a vontade de Deus e depois o que Deus requer em cada mandamento e depois o que Deus proíbe em cada mandamento. E nós também estamos estudando o Catecismo Ortodoxo. Então, nos dois catecismos, o que nós vimos, irmão? Deus quer a nossa pureza sexual. Mas há uma coisa que eu tenho enfatizado bastante e que nós não podemos esquecer
que nós não estamos aqui pregando moralismo e nem legalismo. Nós estamos dizendo assim para os irmãos, olha, essa é a moral, essas são as leis, e obedeçam, e ponto. Né? Mas nós estamos falando aqui que a lei de Deus ela é obedecida no contexto do Evangelho de Jesus. E aí eu tenho dito para os irmãos que existem dois erros, dois caminhos errados em relação a Deus, a sua lei, especialmente em relação à questão sexual. O primeiro caminho é Romanos capítulo 1. Primeiro caminho errado. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. Quando o apóstolo Paulo diz que os homens negligenciaram, desprezaram, detiveram ali, não quiseram saber da revelação de Deus, e Deus então os entregou aos seus próprios corações. O que o texto está falando ali é que o coração humano, se for entregue a si mesmo, ele vai se tornando assim, é como não sei nem como é que eu posso ilustrar assim melhor, mas é como se fosse, sabe, irmãos, abrir uma espécie de buraco imundo, de que dali sai toda a podridão, toda a imundície. Então o coração humano, ele, se não for a graça de Deus operando no coração humano, ele vai produzindo todo tipo de pecado, e ele vai produzindo cada vez pecados mais graves, mais ofensivos a Deus, e que destrói mais e mais o próprio pecador e as pessoas que estão em volta dele. Então ali o apóstolo Paulo fala de pecado sexual também, não somente pecado sexual, mas do pecado sexual, também ali em Romanos capítulo 1, mostrando o seguinte, olha, o pagão, o homem sem Deus, ele vai piorando na sua vida sexual. E esses pecados aqui que nós estamos estudando, irmãos, são pecados que existiam nas nações pagãs, que o povo de Deus ali foi tomar posse da terra, e esses pecados existiam lá. E Levítico capítulo 18, especialmente, é um capítulo importante, porque Deus vai dizer assim, olha, eu não quero que vocês pratiquem essas coisas, vocês vão ser o povo santo. Então, no paganismo é que surgiram todos esses pecados. Mas o povo de Deus, desde a antiga aliança mesmo, ele é chamado a uma vida diferente, uma vida pura. Então, o primeiro erro é tratar a questão sexual assim. Vamos liberar a sexualidade. Vamos fazer tudo o que os nossos desejos nos levam, para onde os nossos desejos nos levam. Se nós fizermos isso, nós estaremos presos pelo pecado e vamos ser destruídos pelo pecado. É isso que a Bíblia fala para a humanidade. E é isso que nós estamos vendo, por exemplo, na nossa sociedade, em que existe uma liberação cada vez maior nessas questões. Esse é um erro, mas existe um outro erro, e aí é Romanos capítulo 2, que é do homem que vai na igreja, é do judeu, é do homem religioso que vai na igreja. E que ele até aponta para esses que estão fazendo essas coisas e diz assim, eu não sou como eles, porque eu sou um homem de igreja. É o erro dos fariseus que foram apedrejar a mulher samaritana. Então, a mulher samaritana, não, estou confundido, a mulher adúltera. Lá em João capítulo 8, porque ela foi pega em flagrante adultério, então eles levaram a mulher para Jesus e disseram assim, olha, a lei de Moisés diz para nós apedrejarmos. Então, é o outro erro, ou seja, é o erro do hipócrita. Jesus disse assim, quem não tiver pecado, joga a primeira pedra. Então, eles, ali, pela palavra de Jesus, entenderam que eles também eram adúlteros, né? Quem não tiver pecado. Ora, entre os pecados que estavam ali, o pecado que estava ali sendo destacado era adultério. Então, eles também perceberam que eram adúlteros, porque Jesus disse que o adultério começa no coração. Então, irmãos, a grande questão do religioso é que ele quer ser justo pelo seu próprio esforço, ser puro sexualmente pelo seu próprio esforço, mas é um hipócrita, ele só vai afogar os seus desejos, ele vai reprimir os seus desejos, mas isso não resolve, de maneira que ele, na verdade, irmãos, não é liberto, mas existe ali o pecado sem ser tratado e que vai se manifestar também de várias formas. Não é o meu assunto hoje, né, sobre este problema, mas eu quero só destacar aqui para os irmãos, para mostrar para vocês que esse é um caminho errado também. Qual é o caminho correto?
O caminho correto, eu tenho destacado, é aquele que Jesus falou para a mulher, estou com a mulher samaritana na cabeça, para a mulher adúltera, quando ele disse assim, onde estão os teus acusadores? E ela disse, alguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. Aí o que ele falou para ela? Eu também não te condeno. Mas aí ele disse mais, vai e não peques mais. Olha que Jesus trouxe libertação para aquela mulher. Mas a libertação veio da onde? Veio do perdão. Veio da graça de Deus. Veio da verdade poderosa do Espírito Santo na alma, na vida daquela mulher, no sentido que ela compreendeu o seu pecado, se arrependeu do seu pecado, foi perdoada por Jesus e recebeu de Cristo, do seu amor, da sua graça, a libertação. Então é na graça de Deus, é quando nós somos perdoados, justificados, recebemos o Espírito Santo, passamos a amar a Deus e existe uma troca de amor. Se você for ler lá no Salmo 115, tudo é uma questão de adoração e de amor. As pessoas viciadas em sexo, as pessoas que vão se denegrindo sexualmente, elas são adoradoras do sexo. As pessoas regeneradas, elas vão lutar contra isso? Vão, mas elas vão lutar da maneira correta, de forma que elas vão agora, elas não adoram mais a sexualidade, mas elas amam a Deus e elas vão usar a sexualidade dentro daquilo que glorifica a Deus. O Salmo 115 diz que tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, ou seja, fazem o quê? Fazem os ídolos. Os homens, eles vão se tornando escravos de todos os seus vícios, de todos os seus ídolos, inclusive a sexualidade, mas quando eles amam a Deus e adoram ao Senhor, eles vão então, meus irmãos, se parecendo com o Senhor. Existe um paralelo aí. Quanto mais os homens servem os seus pecados, os seus desejos, eles vão se denegrindo, eles vão se escravizando, se tornando cada vez mais escravos daquelas coisas. Quanto mais eles amam a Deus e servem ao Senhor, em Cristo Jesus, o Espírito Santo vai operando neles e eles vão sendo purificados pelo poder de Deus, pela graça de Deus. É uma mudança, irmãos, interna, é um poder do Espírito Santo que o religioso não tem. Então, tudo que eu quero dizer aos irmãos é que esses pecados que nós estamos destacando aqui não é como dizendo simplesmente assim, olha, isso é errado, não faça. Não é o moralismo, não é o legalismo, mas se você ama a Deus, você tem o Espírito Santo, você tem a graça de Deus, seja puro. Creia, levante-se, lute contra qualquer vício ou desejo errado e seja puro. E você será purificado em Cristo Jesus e no poder da graça de Deus. Vamos dizer assim, a Bíblia diz, é a fé que opera pelo amor. Tiago diz, a fé sem obras é morta. A verdadeira fé, ela nos levará, meus irmãos, à obediência pela graça de Deus. É assim que o Evangelho de Cristo opera na nossa alma. Então, eu quero sempre colocar isso aqui para os irmãos. Vamos então entrar nos pecados, irmãos, propriamente dito. Nós já falamos aqui da questão do adultério e da fornicação. Eu acho que vocês estão lembrados ainda. O adultério é o pecado da pessoa casada. Quando ela tem uma relação com uma outra pessoa que não seja o seu cônjuge. É o adultério. A fornicação é um pecado, irmãos, fora do casamento, ou seja, quando existe uma relação sexual, não debaixo do casamento, mas fora do casamento. Então, no caso aí, a pessoa solteira se visa aí nessa questão desse pecado, mas também o casado não deixa também de cometer esse pecado. Né? Não deixa de ser fornicação também, quando ele tem uma relação sexual fora do casamento. É toda relação sexual fora do casamento. Então, o adultério é um pecado que se comete de um casado com outra pessoa e a fornicação é um pecado fora do casamento. São relações sexuais que não estão, no final das contas, dentro do casamento. A relação sexual ela é uma bênção, o sexo é uma criação divina, todavia, dentro daquilo que Deus planejou, que é no casamento. Agora, nós vamos continuar
tratando dos outros pecados, meus irmãos. Eu tenho aqui para falar para vocês, e eu tenho os textos que vocês têm aí no programa de culto: estupro, incesto, sodomia e toda concupiscência antinatural. Cada pontinho desse dos versículos é em relação a um pecado deste aí que eu já falei com vocês, tá? Então vamos lá. Vamos falar agora desses próximos pecados. Estupro. Eu vou já ler os textos com os irmãos para nós já irmos comentando dentro da própria palavra de Deus. Abra comigo então, Deuteronômio capítulo 22, versículo 23 ao 29. Bora lá. Deuteronômio capítulo 22, do versículo 23 ao versículo 29. Diz assim a palavra do Senhor: quando houver, Deuteronômio capítulo 22, né? 23 em diante. Quando houver moça virgem, desposada, e o homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. A moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim tirarás o mal do meio de ti. E se algum homem no campo achar uma moça desposada, e o homem a forçar, e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Porém, a moça não farás nada. A moça não tem culpa de morte, porque como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim este caso. Pois achou no campo a moça desposada, gritou, e não houve quem a livrasse. Quando o homem achar uma moça virgem, que não for desposada, e pegar nela, e se deitar com ela, e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 siclos de prata, porquanto a humilhou, lhe será por mulher, não a poderá despedir em todos os seus dias. Aqui, irmãos, nós temos várias situações que o texto trata da questão da sexualidade, eu vou colocar assim, quando há consentimento ou não. O ponto do estupro, ele vai tocar na questão do consentimento. Quando a relação sexual, ela não é, vamos dizer assim, alguém nessa relação vai ser forçado, sem querer. Esse é o ponto do estupro. Nós observamos aqui, então, que o texto ele vai dizer para nós o seguinte, vamos ver os exemplos que ele dá, aí eu vou destacando aqui para os irmãos. Então, o primeiro exemplo, ele diz assim: quando a moça virgem, desposada, e um homem achar na cidade se deitar com ela. Então, eles tiveram uma relação sexual. Aí o texto vai tratar o seguinte: como é que vocês vão cuidar deste caso? Versículo 24. Então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. A lei era muito rigorosa, a lei civil, né, de Israel, no sentido de que, olha, eles praticaram uma relação sexual ali, diz o texto, era virgem, desposada, e um homem, ou seja, que não tinha compromisso com ela, ele teve uma relação sexual com ela. Ambos serão apedrejados. Por quê? Veja o que o texto diz: até que morram. A moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo, assim tirarás o mal do meio de ti. Veja que Deus coloca aqui, primeiro, a santidade do casamento. Essa mulher ela era comprometida já com outro homem, mas houve ali, então, uma relação sexual fora do casamento com uma terceira pessoa. Ela vai ser apedrejada. Por que ela vai ser apedrejada? O texto deixa claro, porque ela não gritou na cidade. Então, estava a cidade. Se ela grita, todo mundo ouve, né? E aí vão acudi-la, vão salvá-la. Mas ela não gritou.
Então, o que o texto está querendo dizer? Ela consentiu, ela quis. Ambos queriam aquilo. Nesse caso, o que vai acontecer? Ambos vão ser apedrejados. Ela, então, e o homem, diz o texto, a moça porque quis, e o homem porque humilhou a mulher do seu próximo, ou seja, ele não respeitou o casamento, o compromisso, e desrespeitou, portanto, aquela mulher fazendo isso e o seu próximo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Esse é o primeiro caso. Vamos avançar, depois eu vou fazendo a recapitulação e tomando aqui os princípios, irmãos. É claro que nós não vamos fazer isso hoje. É só para explicar, porque às vezes até pessoas que criticam as escrituras, elas pegam isso aqui para falar mal da Bíblia e assim por diante, dizer, olha o que a Bíblia ensina a apedrejar as pessoas. Eu não tenho tempo agora para tratar dessa questão, mas só para dizer para os irmãos o seguinte, aqui se trata de uma lei civil, nós não vamos apedrejar ninguém agora, evidentemente, porém, o princípio moral permanece. Qual é o princípio moral? Olha, Deus está dizendo aqui, isso é pecado. Isso aqui é um grave pecado contra Deus. Nós temos aqui, então, esse tipo de situação. Vamos continuar agora, no versículo 25. E se algum homem no campo achar uma moça despojada? Veja que agora o caso é outro, é no campo, distante da cidade. O homem a forçar. Veja que o texto já diz aqui, né? Já deixa claro, foi forçado. O homem a forçar. E o homem diz assim, e se deitar com ela, então morrerá só o homem nesse caso. Porém, a moça não farás nada. A moça não tem culpa de morte, porque como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim este caso, está fazendo uma comparação. É como uma pessoa que mata o próximo, atenta contra a sua vida. É claro que ali não há consentimento, né? O assassino, ninguém pediu para ser morto, então o assassino foi lá, matou aquela pessoa, tirou a vida. Assim é este caso, pois achou no campo a moça despojada, gritou e não houve quem a livrasse. Então vocês percebem, irmãos, aqui a questão do consentimento. É a questão de que, o ponto aqui do estupro é, os dois queriam fazer isso ou não. O estupro, ele então é esse pecado muito específico. Tá? Todavia, mesmo quando não há estupro, há outro tipo de pecado. Ou a fornicação, ou o adultério. Mas o estupro, então, ele é mais específico. Ele é aquela questão da violência, é aquela questão da força, de ser obrigado a fazer alguma coisa que não se queria. Então, dentro dessa questão sexual, nós chamamos, então, de estupro. Eu quero aqui destacar alguns pontos, irmãos, para vocês perceberem que a palavra de Deus fala do homem forçando a mulher. Isso é óbvio, né? Mas nós precisamos comentar isso aqui, para vocês perceberem alguns princípios que estão por trás disso. O estupro é uma coisa tão terrível, porque o estupro, ele inverte a vontade de Deus sobre o fraco e o forte. A Bíblia ela tem um princípio muito claro nas Escrituras que diz assim, olha, o fraco deve ser protegido pelo forte, né? Então está ali a nossa querida irmã segurando o seu bebezinho. Por quê? Quem é o fraco é o bebezinho. O fraco tem que ser protegido pelo forte. Quando tem uma inversão disso, existe o quê, meus irmãos? Uma violência. Existe algo muito grave. E Deus condena isso, porque Deus coloca as coisas no seu devido lugar na sociedade. Então aqui nós temos, quem é o fraco da questão? A moça, a mulher, fisicamente ela é mais frágil, ela é menor, e ela deve ser protegida pelo mais forte, aqui no caso o homem. Então, quando o homem usa a sua força em vez da proteção, mas para a violência, na questão sexual, Deus está destacando isso aqui. Que coisa terrível isso! Que inversão, que violência, que maldade, que perversidade, porque você usa o que você tem contra o seu próximo para forçar o seu próximo. Eu gostaria de destacar isso e gostaria de dizer o seguinte, o grito da moça também mostra isso. Porque como a moça ela está ali numa situação de vulnerabilidade e ela grita para outras pessoas que possam acudi-la.
ela grita para os que têm a força que possam livrá-la. De maneira, irmãos, que o texto está destacando aqui, que dentro do reino de Deus, e isso nós devemos colocar na questão sexual, veja que dentro do reino de Deus, sempre nesse aspecto sexual, nós temos que levar em conta isso, que o forte deve proteger sempre, sempre o mais fraco. Isso, os irmãos, tem inúmeras aplicações, mas eu quero colocar aqui algumas, meus irmãos, para vocês irem pensando, porque a questão do estupro, ela nos leva, biblicamente, a pensar em outras circunstâncias, tá bom? E circunstâncias de cuidado com a nossa vida e com os que nós amamos no mundo perigoso como nós vivemos. De maneira o seguinte, cada pessoa deve se comprometer diante de Deus em proteger aquele que é mais fraco e que está debaixo da sua responsabilidade nesse aspecto sexual. Esse é um princípio, irmãos, que nós devemos tomar. Cada pessoa, cada cristão, por amor ao Senhor, deve olhar para o mais fraco nesse sentido com cuidado, com amor, com zelo, e nunca com uma espécie com um pensamento de se aproveitar, de usar o seu poder para a sua satisfação sexual. Esse é o princípio geral. E aí nós podemos desdobrar isso colocando o seguinte: cada pessoa, tendo responsabilidade, cada cristão, por amor a Deus, tendo responsabilidade por alguém, sendo mais forte que esse alguém, deve cuidar dele, deve prevenir esse tipo de problema, deve evitar de expor, inclusive de expor a pessoa mais frágil a uma circunstância dessa. Fazer tudo o que ele puder fazer para proteger aquele que é mais frágil e aquele que está debaixo da sua responsabilidade. Meus irmãos, por isso que os homens devem cuidar das mulheres, especialmente das suas mulheres, das mulheres da sua família. Os pais devem cuidar das suas crianças, especialmente suas crianças, das crianças em geral, os adultos devem cuidar das crianças, mas especialmente os pais em relação às suas crianças. Eu só quero colocar isso aqui para vocês pensarem, tá? De maneira, meus irmãos, que este é o princípio aqui da Escritura que nós podemos perceber. O pecado é aquilo que não tem a concordância de ambos, é uma violência, portanto, e o princípio que está por trás é que o mais forte se aproveita da sua força para a violência do mais fraco. Tomamos aqui, então, que o mais forte, biblicamente, deve proteger o mais fraco em todas as situações. Eu quero também, meus irmãos, colocar para vocês a questão de que a pureza, quando o apóstolo Paulo, eu quero desdobrar um pouquinho mais o assunto, sobre o que o apóstolo Paulo diz, por exemplo, aqui em 1 Timóteo, eu não ia ler esse texto, mas eu acho interessante nós fazermos aqui uma conexão. Abra lá em 1 Timóteo, rapidamente. 1 Timóteo. Capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5. Vamos dar uma olhadinha aí rapidinho. Irmãos, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tá? Nós estamos aqui na EBD, né? Então vocês podem, se tiver uma dúvida e ficou alguma coisa que vocês não entenderam, podem perguntar, tá? O versículo 1 do capítulo 5, o apóstolo Paulo está ensinando o pastor Timóteo a tratar com várias classes de pessoas na igreja. Vamos ver aí. Não repreendas asperamente o ancião, mas admoesta-o como pai, aos moços como a irmãos, a mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, em toda a pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Então você coloca aqui, você vê que ele fala para o ancião, para o mais velho, para os moços, para as idosas, as mulheres idosas, para as moças, para as viúvas. Só para dar um exemplo para vocês, como o pastor Timóteo deveria tratar. No entanto, quando ele fala aqui das irmãs, das moças, ele diz como as irmãs em toda pureza. A questão do estupro, ela pode ser desdobrada, irmãos, para o seguinte aspecto. Toda vez que um homem vai falar com uma mulher, como um cristão, ele deve, inclusive, este é o princípio que está por trás aqui
irmãos, da questão tanto de não ser nada forçado, como também, meus irmãos, da questão da proteção do mais forte com o mais fraco. Eu quero fazer essa conexão aqui. Eu só vou falar disso e os irmãos pensem, tá bom? Mas o ponto é o seguinte: você observa que o apóstolo Paulo fala de todas as pessoas aqui, classe, mas quando ele chega com as moças, ele diz assim: como irmãs com toda pureza. Ele está dizendo assim: o pastor Timóteo tem que lidar com as mulheres da igreja com pureza, tem que tratá-las como irmãs, ele tem que olhar para elas não sendo, vou colocar assim, sexualizado, sendo despertado na sua sensualidade, começando a tratá-las de alguma maneira que não seja de uma maneira conveniente, tentando ali seduzi-la de alguma forma, deixando os seus desejos aflorarem e começar a falar com ela de outro jeito. Paulo diz assim: toda pureza, trate as irmãs com pureza. Ele está colocando isso aqui, irmãos, porque penso eu que aqui também colocamos um aspecto importante da questão do forte e do fraco. Quem é o forte na questão aqui? O forte na questão aqui é Timóteo, por dois motivos. Forte em dois sentidos. Primeiro, que ele é homem. Segundo, que ele é o líder da igreja. E o líder da igreja, ele tem um poder que outras pessoas não têm. De forma que o líder da igreja deve cuidar para que as mulheres sejam protegidas em todos os sentidos, inclusive nesse sentido sexual, e ele deve ser o exemplo de cuidado com as mulheres, de maneira até que quando ele fala com as mulheres, ele fala com pureza, e nunca usando o seu poder, e nunca usando a sua liderança para que de alguma maneira seduzi-los ou conquistá-los. Eu quero que vocês pensem nisso. Eu não vou avançar, porque é o nosso assunto, nós temos que continuar, mas eu estou apresentando para os irmãos alguns aspectos dessa questão, que não é só o estupro em si, meus irmãos, mas aquilo que está por trás do estupro, e o princípio do mais forte protegendo o mais fraco, e o princípio aqui, irmãos, que isso deve ser aplicado, inclusive, nas relações da igreja, e aí você vai para as relações de trabalho, você vai para as relações todas em que alguém tenha poder sobre o outro, e que nunca deve usar isso como um instrumento para a sexualidade, para a satisfação dos seus desejos sexuais. A igreja de Cristo Jesus deve ser uma igreja onde toda a violência contra a mulher deve ser tratada com seriedade, onde ali existem irmãos, na maneira como os irmãos se tratam, na maneira como a igreja se organiza e lida com as coisas, em que as mulheres sejam protegidas. Inclusive, em não se permitir que nenhum homem da igreja faça violência contra a mulher alguma, inclusive, menos ainda contra a sua própria esposa. De forma, irmãos, que a igreja tem que ser um lugar de proteção, de amor, de graça, de misericórdia, onde ali realmente os valores do reino de Deus estejam se manifestando. É claro, meus irmãos, que isso é possível no Evangelho de Jesus. É por isso que eu sempre estou começando dizendo para vocês o seguinte: olha, isso é o Evangelho. Quer dizer, nós não podemos admitir, por exemplo, uma igreja onde ali as coisas vão acontecendo e por certos motivos, às vezes por privilégio de um, privilégio de outro, não se tem punição, não se tem disciplina, não. As coisas às vezes chegam a questão externa, as denúncias externas, e a igreja não fez nada. A igreja não tratou do assunto, a igreja não protegeu as mulheres, a igreja não observou isso. Se há uma coisa que traz um péssimo testemunho a qualquer igreja, é quando ela não observa essas coisas. Por isso que eu quero colocar isso aqui para os meus irmãos, tá bom? Para que vocês pensem e reflitam sobre este assunto. Vamos continuar, então? Eu quero agora falar a vocês, se vocês têm alguma questão, podem falar, tá, meu irmão? Mas vamos continuar a tratar agora dos outros pecados. E o próximo pecado que eu quero falar a vocês é sobre o incesto.
Vamos ler os textos então, meus irmãos. Eu li aqui Deuteronômio, vamos ler agora Levítico, capítulo 18, do versículo 6 ao versículo 18. Levítico, capítulo 18. Levítico, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do verso 6, tá? Esse trecho, o que é o incesto, irmãos? É quando existe eu vou explicar logo, né? Uma relação sexual com um parente próximo. Então a Bíblia também proíbe e diz que isso é pecado. Capítulo 18 de Levítico, a partir do versículo 6, o texto diz assim: nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Interessante que ele diz, né? Eu sou o Senhor. Veja, Deus é o Javé, o Senhor, o Deus deles. E Deus não aceita isso. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe. Não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. É nudez de teu pai. A nudez da tua irmã, filha de teu pai, ou filha de tua mãe, nascida em casa ou nascida fora de casa. A sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho, ou da filha de tua filha. A sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. A nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai. Ela é tua irmã, a sua nudez não descobrirás. A nudez da irmã de teu pai não descobrirás. Ela é parenta de teu pai. A nudez da irmã de tua mãe não descobrirás, pois ela é parenta de tua mãe. A nudez do irmão de teu pai não a descobrirás. Não chegarás à sua mulher, ela é tua tia. Desculpe, irmão, fechou aqui a Bíblia. Vou voltar aqui. Vamos continuar então. Eu tinha lido, né? A nudez da irmã de teu pai, tua tia. Versículo 15. A nudez da tua nora não descobrirás. Ela é mulher de teu filho. Não descobrirás a sua nudez. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás. É a nudez de teu irmão. A nudez de uma mulher de sua filha não descobrirás. Não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha para descobrir a sua nudez. Parentais são, maldade é. E não tomarás uma mulher juntamente com a sua irmã para fazê-la sua rival, descobrindo a sua nudez diante dela em sua vida. Então aqui está, meus irmãos. O texto por si só já se explica. Então eu não vou me demorar muito aqui nessa questão desse pecado. É o pecado de sexualidade de parente próximo. Isso aqui, claramente a Bíblia diz, olha, isso é pecado, isso é errado, isso não deve ter no meio do povo de Deus, evidentemente. Então, não vou me demorar muito aqui, que está bem claro o que as Escrituras estão dizendo aqui. Vamos, irmãos, então, para os dois últimos pecados, que na verdade se tratam de um pecado só. O pecado da sodomia e de toda a concupiscência antinatural. O que são esses pecados, meus irmãos? É o pecado da homossexualidade e também da relação sexual totalmente absurda, totalmente fora da normalidade, que chega até a ser uma relação sexual com animais. A Escritura fala de tudo isso. E por que a Escritura fala disso? Porque isso era comum, meus irmãos, ou pelo menos existia nas nações pagãs. E o Senhor Deus diz assim, vocês não praticarão uma coisa dessa. E aqui eu preciso falar duas coisas, irmãos, para vocês entenderem o contexto. Primeiro, eu preciso falar disso
em relação ao momento que nós estamos vivendo, a época que nós estamos vivendo. Eu queria ler um texto com vocês aqui, e nós vamos fazer um comentário aqui a respeito deste texto. Vamos olhar, irmãos, vamos olhar para Romanos mesmo. Romanos, capítulo... Eu quero tirar um princípio aqui de Romanos, para eu poder explicar essas coisas para vocês. Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2. Vamos lá. Vamos ler a partir do versículo 22. Romanos capítulo 2, a partir do versículo 22, que diz assim: Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Porque está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui para o que Paulo está dizendo. Paulo está falando dos judeus e dos gentios. E ele está colocando um problema que só acontece por causa dessa relação judeu e gentio. Existe uma diferença assim muito grande entre o judeu e o gentio. Qual é a diferença? A diferença é que o judeu tem a lei de Deus e o gentio não recebeu a lei de Deus como o judeu recebeu. Tá? Então, isso significa, irmãos, que Paulo está falando para eles agora, dentro disso, que eles têm um tipo de pecado que o gentio não tem, por causa do privilégio que eles receberam. Qual é o pecado? É o pecado de ter a lei, de saber o que é errado pela lei, todavia não obedecer à lei. E ainda assim, irmãos, se nós olharmos para os primeiros versículos, vamos olhar agora para o início aqui do capítulo 2, quando ele diz assim, versículo 1: Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Paulo está colocando aqui um outro elemento. Ele está dizendo assim, esses que julgam fazem o mesmo. Então, nós temos aqui algumas verdades importantes. Depois vocês vão entender por que eu estou falando disso. Nós temos a situação de um grupo de pessoas que tem o conhecimento que o outro grupo não tem. No entanto, não obedece. Não cumpre. Apenas fala daquela lei, mas não obedece. E nós temos também aqui a situação em que este mesmo grupo que tem algum conhecimento, porque aqui Paulo está falando do moralista e do judeu, e no certo sentido esses é um mesmo grupo. Eles não somente têm, mas eles acusam os outros. Eles olham para os outros e dizem assim, vejam esses pagãos, né? Esses pagãos terríveis que cometem esses pecados terríveis. Mas enquanto eles estão acusando os outros e se sentindo, portanto, melhor que os outros e dizendo assim, nós temos a lei, eles estão fazendo coisas semelhantes a esses outros. E aí o apóstolo Paulo fala do resultado disso. Qual é o resultado disso, irmãos? Blasfêmia. Blasfêmia. Veja o resultado disso, que se está no versículo 24. Vamos olhar o versículo 24. Eu vou ler o 23 e o 24 juntos, tá? Para a gente pegar o contexto, e é melhor para entender. Diz assim, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Ou seja, Paulo está colocando o seguinte aqui,
Quando você tem um grupo de pessoas que essas pessoas, elas são pessoas que se sentem muito justas, porque elas têm, aos olhos delas, uma moral elevada, e você tem também aqui, nesse mesmo grupo, envolve pessoas religiosas, que têm a lei de Deus, e que dizem assim, nós conhecemos a vontade de Deus. Quando vocês têm pessoas assim, que se sentem mais justas que os de fora, de maneira que eles apontam o dedo para os de fora e os condenam com toda a veemência e diz assim, isso é errado, isso é pecado, e nós não fazemos isso. No entanto, eles são hipócritas e eles têm coisas horríveis no seu próprio grupo. O apóstolo Paulo diz que com isso eles estão desonrando a Deus diante dos de fora, e os de fora vão blasfemar o santo nome de Deus por causa deles. Por que eu estou falando isso? Porque se envolve a questão homossexual. Porque tudo aqui, o que o apóstolo Paulo está falando, meus irmãos, entre os pecados envolvidos está a questão homossexual. Eu preciso provar isso. Todo crente já de muitos anos conhece Romanos capítulo 1 e sabe que o apóstolo Paulo ali em Romanos capítulo 1 claramente condena o pecado da homossexualidade. E nós vamos ler agora no capítulo 1, no versículo 23 em diante. Agora, acompanhe comigo. Veja o que ele diz. Ele diz assim, e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia para desonrar os seus corpos entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Por isso que o catecismo ele diz pecados antinaturais, né? Aquilo que é antinatural, concupiscência antinatural, aquilo que sai da normalidade, que sai da questão do homem e mulher, porque a sexualidade é entre homem e mulher, e dentro do casamento monogâmico, tudo isso Deus criou desde Gênesis. Então isso aqui é a normalidade, é como Deus criou, é como Deus nos fez. Então tudo que sai disso é efeito do pecado, porque o pecado ele vai denegrindo todas as coisas, nossa relação com o dinheiro, a relação com o poder, a relação com os desejos, a relação com o sexo, tudo isso vai sendo deturpado. E o que o apóstolo Paulo está aqui falando é que Deus mesmo os abandonou às paixões infames, até as suas mulheres mudaram o uso natural, ao contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Não está claro aqui que Deus está dizendo que isso é pecado? Toda relação de mulher com mulher, ou homem com homem, que tem a ver com a sodomia, que vem lá de Sodoma e Gomorra, né? Mas que, na verdade, também tem uma aplicação mais ampla de todo tipo de pecado antinatural, sexual antinatural, que envolve, inclusive, essa coisa com os animais. Então, mas não está claro aqui, meus irmãos, que isso é pecado? O ponto seguinte, qualquer pessoa cristã, ela não pode dizer que não é pecado. Ela não pode tentar, como algumas vezes acontece na sociedade atual e na cultura atual, que nós temos visto isso, e aqui eu estou apontando alguns problemas contemporâneos, algumas situações que nós temos vivido. Não podemos pegar um texto desse e tentar dizer o que ele não está dizendo, o que ele está claramente falando. O que ele diz, sem sombra de dúvida, está dizendo assim, olha, Deus os entregou a isso, a essas paixões infames, antinaturais, a esses pecados. Está dizendo assim, Deus abandonou, não é que Deus operou isso, né? Todos aqui sabem que Paulo não está dizendo que Deus operou isso, porque Deus é santo e bom, mas Deus retira a sua graça de maneira que as pessoas elas vão se denegrindo moralmente, sexualmente. Mas ele está dizendo que isso é pecado, isso é castigo de Deus, é quando Deus tira restrições e os homens vão caindo em pecados cada vez piores, de maneira que ele está dizendo assim, isso é pecado.
E ninguém que se diga cristão pode, numa tentativa de agradar o mundo contemporâneo, negar essa realidade e dizer que isso não é pecado. Não, isso é pecado. Nós precisamos falar claramente como cristãos evangélicos que Deus diz é pecado. Homossexualismo, homossexualidade, enfim, é pecado. Todavia, por isso que eu li os outros textos, o apóstolo Paulo está falando de uma maneira errada de dizer essas coisas. Existe uma maneira correta de dizer essas coisas. Existe uma maneira, vou colocar assim, irmãos, com toda a consciência do que eu vou falar agora. Existe uma maneira verdadeiramente evangélica de dizer isso. Como existe uma maneira errada, que nós podemos dizer, existe uma maneira errada legalista de dizer isso. Portanto, se nós dizemos isso da maneira bíblica, cristã, evangélica, nós podemos até sofrer por isso. Nós podemos até ter consequências sobre nossas vidas e nossas igrejas por causa disso. Mas não vamos sofrer por seguir a maneira errada. O que é que eu estou falando? Eu estou falando daquele tipo de denúncia contra esses pecados, inclusive contra a questão, contra o pecado homossexual, do homem legalista, hipócrita, religioso, que se sente justo aos seus próprios olhos e que condena esses pecados de cima para baixo. Condena esses pecados se sentindo melhor que esses pecadores, se sentindo mais justo que eles, se sentindo como os do capítulo 2, que diz assim: tu, homem, que julgas, que condenas os outros, tu que... Esse é o sentido aqui. Que olha para esses pagãos do capítulo 1 e diz assim: que coisas horríveis eles fazem, vejam a vida deles, vejam como o que eles chegaram a fazer, vejam as suas paixões antinaturais, vejam o que eles fazem e os acusam e se sentem melhores que eles. Esses homens são os legalistas que fazem isso. São os que fazem muito barulho na sociedade. São os que se sentem de Deus, que pensam que são de Deus e que confessam e que declaram que são de Deus, mas que condenam esses pecadores se sentindo mais justos que eles e sem o Evangelho. Porque tudo que o apóstolo Paulo vai falar aqui, irmãos, quando ele condena esses pecados, ele vai chegar em Romanos capítulo 3. Em Romanos capítulo 3, o que tem, irmãos? Romanos capítulo 3 tem isto aqui que nós vamos ler a partir do versículo 19. Leia comigo agora, capítulo 3, versículo 19. Né? Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo homem seja condenado diante de Deus. Meus queridos irmãos, prestem bem atenção. Qual é a atitude evangélica de falar dos pecados? A atitude evangélica, a atitude do evangelho é essa aqui, é o entendimento que a lei de Deus não condena só os de fora, ou não condena somente aqueles tais e tais pecados daquelas pessoas, mas condena os meus pecados. Que a lei de Deus, ela não apenas diz que aqueles lá são pecadores, mas que eu sou pecador. O que o apóstolo Paulo está dizendo, nós sabemos que a lei diz aos que estão debaixo da lei, para que toda a boca esteja fechada, porque todo mundo, sem exceção, é condenado diante de Deus. Nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque a lei vem o conhecimento de Deus. Irmãos, no Evangelho de Jesus, a primeira coisa que nós aprendemos é o seguinte, é que todos nós somos uma raça pecadora, miserável, condenada, sem exceção, que aqui não existe distinção. Não existe a distinção de que um é mais justo do que o outro. A Bíblia simplesmente vai dizer assim, olha, todos são pecadores de uma maneira ou de outra. Pode até não praticar os mesmos pecados, mas praticam pecados e o seu coração abomina a Deus, não amam a Deus, portanto todos estão condenados. A primeira coisa é isso, no sentido então, que quando nós formos falar para os de fora, nós jamais vamos falar para os de fora nos sentindo melhores do que eles. E gritando como homens moralistas, cheios de justiça própria, e condenando aqueles pecados.
e claramente mostrando que sentimos que somos melhores do que eles. Isso não é evangelho. Isso não é proclamação do evangelho. Se alguém fizer isso, não está evangelizando. Está fazendo outra coisa. Está fazendo militância, pode estar fazendo militância política, pode estar proclamando uma mensagem qualquer de algum grupo, mas não está anunciando o evangelho. A palavra de Deus está colocando assim claramente, que o primeiro aspecto aqui, irmãos, é esse sentimento de que nós todos somos pecadores. Aí vamos continuar lendo o versículo 21, diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Aí esse grande versículo 23, não é? Todo cristão sabe de qual. Qual é? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso acaba toda a presunção, toda a religiosidade arrogante. Se eu sei que não somente aquela pessoa lá que está fazendo esse tipo de pecado é uma pecadora, mas se eu entendo realmente no meu coração que eu sou um grande pecador, eu jamais vou evangelizar ninguém. Eu jamais vou falar para alguém que está nesse ou naquele erro com uma atitude de cima para baixo, porque eu não estou de cima para baixo. Se hoje eu estou santificado, se hoje eu estou liberto, é a graça de Deus. E eu falarei, portanto, com esta pessoa de forma graciosa, evangélica, misericordiosa. Deixa eu falar uma coisa para os meus irmãos. Na medida que nós entendemos a graça de Deus no Evangelho, nós vamos falar de forma o que, irmãos? Graciosa. O que é a graça de Deus? É favor imerecido. Na medida que nós entendemos a misericórdia de Deus no Evangelho, nós vamos evangelizar e falar para os pecadores de forma misericordiosa. O que é a misericórdia de Deus? Você sabe o que é já? A diferença entre graça e misericórdia? Graça é favor imerecido. E misericórdia o que é? É o socorro de Deus ao aflito, ao miserável. Então eu vou falar assim, graciosamente, misericordiosamente. Se eu recebi o amor de Deus no Evangelho de Jesus, se Ele olhou para mim, eu que era um grande pecador terrível, e Ele me amou e deu o seu Filho na cruz pelos meus pecados e me salvou, eu vou falar com aquele que está lá no lamaçal do pecado e no erro, eu vou falar de forma amorosa. Não de cima para baixo, mas como alguém que tem experiência da miséria, do pecado e que reconhece que só a graça de Deus pode libertar os pecadores. Porque se nós não fizermos isso, irmão, nós vamos ser legalistas, orgulhosos, presunçosos, hipócritas. E quando nós falamos para os outros, no sentido melhor que os outros vão perceber que somos hipócritas e vão blasfemar o santo nome de Deus. Como Paulo fala em Romanos capítulo 2. Mas quando nós anunciamos o Evangelho, como Paulo faz aqui em Romanos, e como ele lembra, por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 1, quando ele diz assim, eu que sou o principal dos pecadores, nunca Paulo falava para os outros como se sentindo melhor que os outros. Nós vamos falar sim que tais e tais coisas são pecado, mas não vamos falar isso com um espírito de amor, de misericórdia e de graça. E vamos falar isso também com sabedoria, no sentido em que nós vamos falar nas oportunidades, de acordo com o nosso contexto, com a nossa situação, com prudência. E vamos falar de acordo com o que as pessoas podem entender. Porque quando o apóstolo Paulo falava com o pagão, ele não falava como ele falava com o judeu. Em Atos dos Apóstolos está claramente isso posto lá. Ele falava, quando ele foi falar em Atenas, ele achou lá um altar ao Deus desconhecido e disse ao Deus desconhecido, né? Vocês têm esse altar? Pois bem, eu quero falar desse Deus. E começou com Deus. Mas quando ele falava com o judeu, já tinha todo aquele princípio do Antigo Testamento, ele já ia logo adiante falando do Messias, de Jesus Cristo. Ele sabia como falar. Nós não podemos chegar para as pessoas, irmãos, de forma imprudente, condená-las e falar de qualquer jeito com elas.
Há uma questão que a igreja contemporânea precisa entender rapidamente. É que é o evangelho que nós temos que anunciar. E o evangelho cheio do amor, da graça de Deus. E o evangelho que nos leva à prudência e à sabedoria. Eu vou parar por aqui, meus queridos irmãos. E eu vou continuar ainda a falar na próxima aula desses 2 pecados, porque ainda não li os textos. Mas eu precisei colocar essas questões aqui. Nós falamos sobre a questão do estupro, incesto, eu falei rapidamente, né? E na questão homossexual. E eu gostaria muito, muito que vocês pensassem tudo isso. Tá bom? Que a igreja do Senhor Jesus, ela tem que ser orientada pelas escrituras, pelo evangelho, e não pela cultura aí de fora. Existe uma guerra muito grande aí fora. Muito grande. E essa guerra não é minha, não é sua. A nossa guerra é pelo evangelho de Jesus. E não é contra as pessoas, mas é contra o diabo, o engano, a mentira. E as pessoas nós temos que amar, orar por elas e levar a elas o evangelho de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos ajude, que Deus nos dê sua graça. Senhor amado, muito obrigado porque nós podemos nesta manhã tratar, Senhor, destes assuntos difíceis, polêmicos, Senhor, dentro da cultura que nós vivemos, porque a sociedade moderna pouco se importa com essas coisas. Mas a igreja de Cristo deve viver uma vida pura. Ajuda, Senhor, ajuda a cada um de nós a, em Cristo Jesus, crescermos em pureza, no amor, na graça do nosso Deus. Abençoa, Senhor, nosso Deus, cada família aqui presente, cada jovem, cada irmão e irmã, mais velhos, firmando-nos, Senhor, no Evangelho e fazendo com que nós tenhamos uma vida pura e venhamos evangelizar as pessoas cheios de amor, de misericórdia, e amar e respeitar uns aos outros aqui na nossa comunidade, na nossa igreja querida, e todos os cristãos e todas as pessoas, para o louvor e glória do seu nome, como expressão do Evangelho, do amor de Deus por nós. Abençoa, Senhor, em Cristo Jesus, a nossa vida e a vida de todos que conhecemos, trazendo para Cristo, trazendo para a sua graça, a sua libertação, como o Senhor fez com aquela mulher adúltera. Em nome de Jesus nós oramos e nós agradecemos ao Deus Todo-Poderoso. Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos. Meus irmãos, vocês têm alguma pergunta? Não? Como já disse para vocês tantas vezes, né? Quando ninguém faz pergunta, ou todo mundo entendeu tudinho, ou ninguém entendeu nada, né? Eu vou acreditar que todos entenderam, né? Vamos ler o texto de hoje, irmãos. Eu convido vocês a lerem comigo Daniel. Só desligar aqui a câmera.